pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Ora, muito bem-vindos ao À Conversa Com, o único podcast que tem vários erros gramaticais logo no título, que é para saberem que foi de propósito, senão podiam achar que eu não sabia falar português. E não garanto que saiba, pelo menos completamente. E hoje temos aqui connosco o Cristiano. Olá, Cristiano, muito bem-vindo. Olá, Ricardo, muito obrigado. Há muito que eu poderia dizer sobre o Cristiano e eu vou deixar que ele se apresente da maneira que ele achar mais interessante. Vou dizer porque é que o Cristiano está aqui. Eu conheço o Cristiano há para aí dias, não? Há umas semanas. É verdade. E a primeira vez que eu o vi foi online num anúncio que ele estava a fazer para um evento e eu que já tinha achado que valia a pena ir a esse evento, depois de ver o anúncio dele disse assim, porque se calhar vale mesmo a pena ir a este evento. E depois vi-o no palco e disse, pá, aquele tipo tem ali qualquer coisa e eu quero conhecer aquela pessoa. E fiz aquilo que muitas vezes faço, que é mandei uma mensagem no Instagram a dizer aquilo que gostei na palestra dele e a conectar-me de alguma forma. E a resposta foi, não foi imediata, mas foi praticamente imediata, respondeu-me, disponibilizou-se imediatamente para fazer o podcast, para falar comigo, e eu convidei depois para ser orador no evento no Convencer 2024, que aconteceu há uns dias, dependendo de quando estão a ver este podcast, há muitos dias ou há poucos dias, mas aconteceu em maio, no início de maio. Ele imediatamente se disponibilizou, disse, sim senhor, estou contigo, vamos fazer isso. E mais do que isso, e é isso que às vezes é surpreendente, mais do que isso, sem que ele tivesse qualquer tipo de obrigação de fazer isto, imediatamente começou a criar-me valor e a ajudar-me e a dizer, olha, pá, estás a fazer isto, porque é que estás a fazer aquilo? Ou seja, a criar aqui mesmo uma relação e uma proximidade que eu não estava à espera, porque nunca o tinha conhecido e, portanto, não fazia ideia, mas que eu acho que é mesmo esta genuinidade das pessoas e esta vontade de dar, que são pessoas com as quais nós nos ligamos e, portanto, acho que imediatamente se criou aqui uma boa energia entre nós, que eu espero que passe aqui no podcast. E, portanto, já sabem que este podcast é um conjunto de pessoas que eu acho que são interessantes o suficiente para falar com elas, que têm um conteúdo que possa ser interessante para toda a gente e que são divertidas de falar. E eu acho que o Cristiano bate em todos estes pontinhos. Tem todos estes pontinhos e, portanto, espero que isto seja muito agradável para vocês, senão vai ser para mim, portanto... amigos, há aí um botão para desligar, portanto, usem se quiser. Então, muito bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado, Ricardo. Realmente demorei um bocadinho mais a responder, não é comum, mas foi lá no Coliseu do Porto, 2.000 pessoas, foi muita mensagem. Certo. Não, demoraste um bocadinho mais, foi para aí um dia ou dois, não foi mais do que isso. Por 2 dias, eu sei porque eu parei de responder, é que foi impossível de forma humana responder a toda a gente. Pois eu não sou aquela pessoa que recebe um story, alguém me marca e eu meto um like. Não, eu pergunto, mas então, o que é que gostaste mais? Então, como deves imaginar, ainda puxei mais conversa certo. E foi impossível de atender aquela gente toda. Eu confesso que eu vi-te lá no corredor do Coliseu, ia falar contigo e pensei assim, pá, o homem deve estar morto. Mano, eu senti-me famoso. Eu dei o primeiro autógrafo. Eu não sabia que era possível uma pessoa dar um autógrafo sendo um marketeer, mas eu dei um autógrafo. Certo. Senti-me assim, cheguei ao topo da minha carreira. Eu ia lá falar com alguém e disse assim, opá, deixa o homem descansar, que ele deve estar morto, eu sei o que é um evento e depois virem falar connosco, pá, ele deve estar morto, eu gosto. Se estás a ver o podcast e alguma vez me surgir, vem ter comigo. Sim. Tinha todo o gosto em falar contigo. Acho que é o que mais me preenche. Sim. O palco preencheu-me porque tu tens muita energia e muitas pessoas que podes impactar ao mesmo tempo. Certo. Mas depois o depois, sabes, acho que é o estar com pessoas, abraçar as pessoas, sentir a energia das pessoas. Por isso, Ricardo, obrigado por este bocadinho. Vou-me apresentar, mas ao contrário daquilo que eu possa dizer sobre mim... Sim. Eu, quando tu me convenceste a ir ao Convencer ao teu evento, tu apresentaste-me de uma forma muito, muito interessante. Apresentaste-te melhor do que eu me apresento a mim próprio. Por isso eu vou-me apresentar, mas depois gostava que tu me dissesses o que é que tu acreditas que eu sou. Certo. Porque olha, eu sou mentor, eu sou investidor, não sou pai, sou namorado. Vivo da internet desde 2007, 2008, comecei com SEO, que na altura as publicidades online não eram a minha coisa, nem havia tanto assim como hoje. Fui evoluindo, ainda era um miúdo nessa altura, não era empresário, vivia em casa dos pais, tudo normal. Depois fui evoluindo até que eu percebi que realmente o digital era um caminho que eu próprio como empresário precisava de abraçar. Apesar de ser um especialista em marketing digital era muita coisa.
E foi aqui que eu fui cada vez afundando mais no conhecimento, até comecei a perceber os princípios. E foi aí que eu criei esta nova categoria que eu me considero agora um especialista, que é o marketing de funil, que de forma simples é a junção entre o marketing e as vendas, de forma separada, mas complementar. Porque muitas vezes usamos o marketing para fazer vendas e depois não usamos as vendas para fechar a venda. E então, o meu trabalho aqui é abrir a mente aos empresários de como é que eles podem realmente usar o marketing na internet e usar as vendas, equipa comercial, script de vendas, para tirar as dúvidas e conseguir apresentar ao cliente a melhor solução, sem precisar de vender. É o vender sem vender, é? Certo. Ou seja, é um bocadinho isto que eu acredito também no caso das vendas, que é esta ideia de a melhor venda é aquela em que o vendedor não te vende, tu é que compras. Porque o vendedor fez um trabalho tão bom de te fazer as perguntas certas para tu perceberes aquilo que estás à procura, que a solução, quando ele te apresenta, é naturalmente óbvia, porque foi exatamente a resposta aos problemas que tu tinhas. Exatamente. Portanto, não há aí propriamente aquela venda agressiva de eu agora vou-te ligar e tens de fechar e não sei o quê, não sei o que mais, mas muito aquele processo de tu tens um problema, esta é a solução para o teu problema, logo tcharam. Está aqui. Está aqui, não é? És tu que tens que dizer, a pessoa que me pergunta, olha, mas como é que funciona? Exatamente, como é que eu posso ter mais... Quanto tempo, quanto é que custa? Exatamente. Há uma coisa que eu gosto de falar muito que tem a ver com isso. As objeções, dizem que temos que quebrar a objeção depois do preço. Eu defendo que nós temos que quebrar as objeções antes do preço. Certo. Porque se tu tiveres uma conversa com a pessoa e lhe mostrares todo o valor que tu entregas, o preço vai ser só o custo daquilo que ele precisa para conseguir resolver o problema. Isso também não te impede de ter ofertas diferentes. E vamos pôr aqui ofertas, não é? Depende do inglês, offer, mas no português vamos falar de propostas. Temos propostas diferentes também para o bolso ou para o quanto o cliente necessita daquele serviço. Porque às vezes a gente quer apresentar o nosso preço. E apresentamos um preço que ou é sobre a nossa carteira e não sobre a carteira do cliente, e este é o primeiro ponto que nós temos que avaliar, que é, não é sobre a minha carteira, é sobre qual é o problema que eu estou a resolver, que tu falaste, e quanto é que isso vai ser impactante na vida pessoal e na vida empresarial. Porque nós temos a empresa, mas no final somos humanos. E se aquilo vai ter um impacto, o dono da empresa está com dores de cabeça. Muitas dores de cabeça, todos os dias tem um problema para resolver. Aquele problema faz com que ele fique estressado, vá para casa, ralha e estresse com a mulher, estressa com os filhos, não tem tempo para a vida pessoal dele porque ele acorda e tem um problema para resolver. Todo aquele problema pode-se resumir em fluxo de vendas. Quando há dinheiro, vem novos problemas, mas resolve-se muitos deles. Com certeza, não é? Então, normalmente, se tu resolves esse problema e tem um grande impacto familiar também, tu podes cobrar mais caro. E ao cobrares mais caro, tu não estás a falar do teu bolso, estás a falar do bolso do cliente. Mas isso não te impede de teres uma proposta logo a seguir. Não é baixar o preço da tua proposta principal. É tirar coisas que não são tão necessárias ao ponto de vista do teu cliente e criares um preço mais acessível para ele. Nós sabemos abrir a carteira. Ele abrir a carteira, confiar na primeira transação, entregas a primeira parte da tua transformação naquilo que tu prometeste. O que é que vai acontecer a seguir? Cria-se mais trust, cria-se mais confiança. Então aí tu podes depois oferecer um novo passo. E eu vejo muitas vezes nessas partes da venda que a venda é muito focada numa única ação. Vender a primeira vez. Para mim, venda é uma vida. Sim, os especialistas dizem que the money is in the back end, não é? Exato. Not in the front end. Exato. E por acaso... foi no evento, eu tive sábado, estive sábado num evento onde alguém me dizia mas eu trabalho no marketplace. Isto até é uma boa pergunta para ti, para tu. Eu depois vou-te dizer qual foi a resposta que eu dei, mas já que tenho aqui o especialista, deixa ver qual foi a resposta que tu dás e eu depois digo que foi igual à tua, no caso de ser diferente, que é para eu parecer especialista também. Não, aquilo que ele me estava a dizer é, ele tem uma loja de informática que vende cenas informáticas, daí o nome loja de informática, e o processo de venda dele é o marketplace, ou seja, ele mete as cenas no quanto custa, basicamente, não é? Tem a página dele também, não é? Okay. Mas a cena dele é o quanto custa, é de onde vem a maior parte das vendas. E eu nesse evento tinha falado sobre a importância deles saberem qual é o avatar, não é? Deles determinarem quem é o público-alvo, o cliente perfeito, etc. E ele estava a dizer, mas no marketplace como é que eu faço? A malta ali só está à procura de preço. Exatamente. De custo. O que é que tu dirias a alguém que está nesse marketplace? O que é que ele pode fazer para passar à frente dos outros? Várias coisas que eu te vou dizer. A primeira coisa é que ele tem que ter clareza. A partir do momento que está no quanto custa,
ele está num sítio onde os clientes procuram quanto custa. Logo, eles estão a vir pelo preço. Logo, tu tens de ser competitivo numa única coisa, que é preço. E esse é o pior posicionamento que tu podes ter de marca. Marca, que é aquilo que tu tens que construir quando crias uma empresa, é sobre posicionamento. O meu posicionamento à iTicket, antes da iTicket ser uma moda, eu já cobrava muito caro. E isso dava posicionamento à minha empresa. Quem me pagava e pagava os preços que pagava, eles acreditavam que realmente eu ia resolver o problema. E ao resolver o problema, eles passavam a recomendar-me a outras pessoas que tinham a mesma capacidade de pagar o preço. Então, já agora, Cristiano, deixa-me só dar a resposta. Espera, mas já agora, é verdade, eu acho que isto é verdade, pelo menos no meu negócio isto é verdade, sim, para ver se no teu também. A malta que paga mais são aqueles que metem menos problemas depois, certo? Ou seja, claro, quanto mais pagam, menos ranhos isso têm, mais fazem, mais aplicam. Portanto, aquela frase do Freud, o preço é parte da terapia, confirma-se também em qualquer negócio, certo? Sim, eu tenho um ditado que eu criei, tem a ver com a manteiga. Estás a ver quando tu vais a um supermercado, para não dizer marcas, quando vais a um supermercado e tens lá várias manteigas e pegas numa manteiga e vais embora, certo, tu não olhaste ao preço da manteiga, tu pegaste numa manteiga. Quando um cliente paga caro, nós só somos mais uma manteiga. Quando tu focas no mercado de luxo, quando estamos a falar da IT, que estamos a falar de mercado de luxo, estás a falar com uma pessoa que tu és só mais uma manteiga. Ela tem várias oportunidades, tem várias hipóteses, mas ela gosta de se tratar bem. Não é sobre ti, é sobre o teu cliente. Então quando ele te paga, ele paga-se para ele ter uma boa experiência. E esse tipo de cliente é uma pessoa que está altamente qualificada a nível de valores e a nível de consciência. Isso se ele sabe que tudo depende dele. Ele contratou-te e pagou-te para ter o teu conselho, para ter a tua direção. Mas ele sabe de princípio que tu não vais fazer por ele. Ao contrário das pessoas que pagam pouco, por norma querem tudo. E eu também quero pôr aqui uma situação que uma vez, numa reflexão comigo próprio, eu consegui entender que também não é que o cliente que paga pouco seja um mau cliente ou uma má pessoa. Às vezes nós pomos isso, o cliente que paga pouco, que não tem dinheiro, é um mau cliente. Eu não quero ver as coisas assim, porque eu também já fui pobre. Eu já fui pessoa que não tinha dinheiro para pagar. E quando eu gastava o meu último dinheiro, o desespero era tanto que eu queria que desse tudo certo. Claro. Então é isso que nós temos que perceber. Se nós temos uma empresa, um modelo de negócio que está feito para a pessoa que está desesperada em ter um resultado e que nós, com o preço que lhe vamos cobrar, conseguimos gerar o resultado que ela precisa, bora, esse é o teu cliente. Vende em massa. Vende o máximo de pessoas possível, porque as pessoas precisam de ti. Agora, se tu tens noção que o preço que tu vais cobrar não cobra o teu preço, a tua luz, a tua internet, todos os custos que tu tens de ter operacionais para dar o serviço de qualidade e gerar o resultado que aquele cliente precisa, primeiro não cobres barato e não atendas esses clientes. Certo. Esses clientes têm que ter consciência que não podem contratar uma agência. Têm que contratar um freelancer. Têm que contratar alguém que está a começar. E alguém que está a começar vai cometer erros. Alguém que está a começar não é um especialista. Então é aqui a grande diferença. Tem que haver os dois mercados. E uma pessoa tem que saber se distinguir nesses dois mercados. Sim, há mercado para tudo, há mercado para toda a gente. Isso do preço é verdadeiro, é real e acontece. O preço grande já é a própria transformação. É isso que eu acredito, já é uma transmissão de energia. E tu, quando recebes um valor que realmente é grande, um valor que realmente muda a tua vida e muda a vida do teu cliente, a forma como tu vais atendê-lo é muito melhor, é muito maior, é muito diferente. Tu vais te esforçar cada vez mais. Não quer dizer que tenhas que entregar mais só porque cobras mais. Não é quantidade. Certo, é o resultado que tu entregas. Exatamente. Não propriamente a quantidade. Eu dou um exemplo, vou só responder. Quanto mais quantidade, mais confusão e... Isso. Então, a nível de conteúdo... Eu vou-te dar um exemplo, só quero montar a conversa de há bocado para não... Certo. Teu amigo, tu também tens a resposta. Se estás num mercado, isto voltando à parte do custo, que tens uma empresa de informática, eu estou aqui a falar muitas das vezes, é sobre serviço, prestação de serviço, infoproduto, mentoria, algo que tu crias da tua cabeça e consegues dar um preço mediante o problema que resolves. Quando estamos a falar de material, vender um material tem muita concorrência. Uma pena é uma pena. É uma pena. E podes criar uma pena caríssima. Isso não é que seja impossível, mas lá está o teu posicionamento. E quando o teu mentorado se posicionou num quanto custa, ele já tomou uma decisão que tem que ser consciente. Que é, eu estou a atrair clientes de preço. Então o meu ponto competitivo tem que ser preço. Mas isso impede-me que eu use o marketplace para atrair clientes para a minha lista, para o meu programa de faturação e depois ligue com ele, entenda realmente qual é o problema que está por trás daquilo e lhe venda um serviço mais caro? Essa é a resposta que ele devia ter. Bom. Ou era a resposta que eu dava, que tu deste também, com certeza. Okay. Agora vou dizer que foi a mesma. Não, foi por acaso eu disse-lhe mais ou menos a mesma coisa, que é aquilo que eu lhe disse foi:
Se tu não consegues, ou tu consegues competir por preço ou não, no quanto custa, e portanto se não consegues competir por preço não vais. Daí, exatamente. Mas se consegues competir por preço, então pensa nisto que é o front-end. Mas o teu cliente que compra um Mac, depois vai precisar, se calhar, de um numpad para o Mac, porque ele precisa de fazer cálculos. Ou seja, aquilo que eu comecei a dizer é foca-te no back-end, no cross-sell e no upsell que tu consegues fazer com este cliente. Isso. E, obviamente, tu percebendo quem é o teu cliente e porque é que ele comprou, porque, obviamente, eu também quero comprar as coisas pelo preço mais baixo possível. Se eu vou comprar um copo e é indiferente qual é o copo, eu quero um copo mais barato. Agora, se eu quiser um copo XPTO, aí estou a pagar, não é? Vou à Riedel comprar o copo. Sim, espetacular. Mas tu disseste uma coisa que é interessante e dá para pôr em duas camadas, que é ver qual é o teu cliente. O teu cliente pode só ser a pessoa que é mais barata, mas pode ser um cliente que só vai comprar uma vez, como pode ser aquele cliente que está à procura do mais barato porque ele quer encher os hotéis cheios de copos. Exatamente. E aí é que está o pulo do gato. Exatamente. Perceber quem é o cliente para depois lhe conseguir vender, para fazer o upsell, fazer o cross-sell, perceber o que é que ele quer. A maior parte dos vendedores que eu conheço em quase todas as indústrias, e eu trabalho muito com grandes marcas, com grandes empresas e, portanto, muitas vezes, quer na parte de liderança, quer na parte de vendas, eu lido com pessoas que estão muito formatadas para aquilo que tu estavas a dizer do one-off, não é? Vem aqui um gajo, vem aqui à loja de desporto, não é? A meta. E quer uma bicicleta. Pronto, eu vendo-lhe uma bicicleta. Às vezes não vendo uma bicicleta, a maior parte das pessoas não vendem nada, recebem encomendas. E portanto eu é que tenho que me vender a mim próprio, porque ele só está ali a dizer assim, não, esta não há. Esta só há em vermelho. Não, esta hoje também não tem. Os atendedores de pedidos. Exatamente, só estão a atender, só quando muito recebem encomendas não vendem. Mas mesmo aqueles que vendem, muitas vezes só vendem a bicicleta. E não aquela história do melhor vendedor do mundo, não é? Do tipo que foi lá para comprar uma cana de pesca, ele vendeu-lhe o anzol, e vendeu-lhe o fio, e vendeu-lhe o barco, e vendeu-lhe o jeep para levar o barco, e vendeu-lhe a gasolina para o jeep para levar o barco, não é? Ou seja, esta ideia de quando alguém vem comprar alguma coisa, é porque tem um problema. E eu acho que é isso que tu focas muito bem e no convencer, acho que respondeste magistralmente a uma pessoa que te fez uma pergunta desse género, que é, qual é o problema que tu resolves, não é? Um problema, uma solução, isso. Uma mensagem, um flyer, não é? Ela estava a perguntar dos flyers, não é? Qual é o problema? Então pensem qual é o problema. E isso que tu dizes é muito interessante. Isto depois já volta àquela parte de falarmos do preço mais caro. Eu até posso aproveitar e dar o balanço, que é, a verdade é que a gente tem que focar um tipo de cliente. Tenho um amigo que ele faz 200k por mês, mas o que é que ele treinou? Ou seja, onde é que ele se focou? Ele focou-se em fazer uma venda direta. Venda direta é quando tu fazes tráfego diretamente para um produto de início, né? O teu front-end, o teu liquidador. Okay. Mas isso tem um problema, como tem todos os modelos de negócio, têm problemas que têm que ser resolvidos e dá para adaptá-los e dá para trabalhá-los. Mas no caso dele, ok, ele fatura muito. Qualquer pessoa que fatura 200 mil pensa, uau, isto é uma empresa incrível, estamos a falar aqui de uns bons milhões, incrível. Mas ele de caixa só tinha 19 mil. Porque ele tinha que reverter todos os meses em anúncios para conseguir trazer aquela quantidade de clientes para manter os custos. Porque o modelo e a forma como ele estava a comunicar não estava direcionado ao público que ele podia comunicar. Então vou dar-te um exemplo. Depois não vendia não lhes vendia mais no back-end? Vendia, okay. Mas aqui é que vem o problema. O mercado, o nicho, o problema que tu resolves. O que é que ele resolvia? Ele ajudava as pessoas que estavam num processo ou de divórcio ou que tinham perdido a mulher ou a namorada e queriam reatá-la. Ou seja, os homens tinham uma relação, tinham perdido a mulher, então tinham uma urgência muito grande em recuperar a mulher, em perceber que fizeram porcaria e que como é que agora eu posso recuperá-la. E o problema estava no primeiro produto e o problema estava no segundo produto. Porque no primeiro produto estava a atrair um público muito desqualificado para comprar algum dia um produto caro. Certo. Aquele público jamais ia comprar um produto caro, porque ele queria uma solução rápida, mas não estava disposto a pagar para resolver esse problema. Ele não estava posicionado em conseguir resolver esse problema, porque era a pessoa comum. E uma pessoa comum era eu quando tinha 16 anos, quando tinha 17, quando tinha 20, 21, 22, não tinha dinheiro, não tinha como pagar 5 ou 10 mil euros a alguém, a um coach, a um terapeuta para me ajudar. Não tinha, mesmo que eu quisesse, não tinha. Então eu ia agradecer por aquele curso, mas jamais ia-te comprar mais coisas. Porque na minha crença, eu acreditava que aquele curso era o suficiente. E logo o programa a seguir que ele vendia, era uma sessão de 1 hora com ele. Lembras-te do conceito de proximidade?
Esse foi o grande erro, esse foi o grande calcanhar daquele negócio. Depois de eu ter analisado, não dá para dar, eu não estou a dar palpites, eu tive que dar consultoria, mentoria, eu tive que olhar para tudo, claro. Números, para chegar a esta conclusão. Não é, é por causa desse o problema, não é assim. Eu olhei com muita sensibilidade, porque bastava um erro. Eu dizer assim, vai para a direita e não era para a direita, eu ia ser responsável por falir uma empresa, eu não posso fazer isso como mentor. Certo, porque ele já estava ali no limite. Já estava, então tinha que ser muito cuidadoso. E eu entendi que aquele momento era o momento que ele já estava a vender a proximidade dele e ele já estava a resolver o problema todo da pessoa. Logo no primeiro produto. Logo no primeiro produto, o produto de 1 hora de 600 euros. Depois queria vender uma mentoria de 3.000 euros. Vamos lá pensar. E isto é para refletirem em todos os negócios. Quando eu quero recuperar a minha namorada, eu não quero uma mentoria de 30 dias. Eu não quero uma mentoria de 6 meses. É aqui que o mercado nos engana. Quando crias uma mentoria, cria uma mentoria de 6 meses. Tem um motivo para ser 6 meses, eu posso explicar se for uma pergunta que tu me faças. Mas temos que parar. Agora vai ser. Eu vou fazer. Mas temos que parar, que é isso, eu acho que é isso que eu tenho que trazer, que é a nossa identidade. E a identidade tem a ver com fazer perguntas. Perguntas a nós próprios. Que é o meu negócio. Como é que funciona o meu negócio e como é que o cliente que eu estou a atrair se comporta? Porque no caso dele, ele não estava a pensar nisso. Porque como é que vais vender 30 dias uma solução, uma mentoria de 6 meses, logo a seguir, se aquela pessoa acabou de perder a mulher que ele amava? A mulher da vida dele, a mulher dos filhos. Ele quer recuperar aquele casamento para ontem. Ele não está disponível a esperar. Então, quando a dor é muito alta, tu consegues vender um produto com uma grande proximidade. Mas proximidade aumenta o preço. Sabes qual foi a contraproposta que eu lhe fiz? Vende uma mentoria de 45 mil. Mas vai ter com o gajo. Está com o gajo. Almoça com o gajo. Explica-lhe onde é que ele errou. Dá-lhe as ferramentas que ele precisa. Acompanha-o durante 30 dias a seguir. Vendemos 4. Porque o público não era o público de comprar este bruto high ticket, quase um high-end. Claro, com certeza as mesmas pessoas que compram 600 não compram todas 45 mil. Não vão comprar. Claro. É um público diferente. Foi aí que eu lhe expliquei. Vamos estudar estes 4. Só foram 4. Mas já foram 4. Já tens caixa. Já podemos cometer alguns erros. Já podemos fazer uma coisa diferente. Não te vamos reposicionar. Já podemos testar. Isso, não te vamos reposicionar, mas já podemos testar. Quem é estas pessoas? São diretores, são executivos, estão sempre a trabalhar, acabaram de trocar o trabalho e aquilo que eles fazem pela relação que têm em casa. Então são pessoas que têm problemas de dinheiro. São pessoas que querem resolver o problema rápido. Então é para eles que temos que criar um funil, uma campanha para atraí-los. E foi assim que a gente foi trabalhando o negócio, testando o negócio e para dar a volta ao negócio. Então, isto para dar a lição do seguinte, que é, cada negócio é um negócio, mesmo do infoproduto, mesmo da venda da terapia, e o quanto as pessoas estão dispostas a pagar tem a ver com o público. Então, quando nós estamos sempre a repetir o teu avatar, o teu público, quem é o teu cliente, é muito importante nós decidirmos um cliente e um público. Porque eu estou num estado de consciência, como um diretor, um CEO, muito diferente de uma pessoa que é empregada. Uma pessoa que é empregada acabou de receber, já está a pensar no crédito que ele gastou a mais no telemóvel e que tem que pagar o crédito do telemóvel, mais o do carro, mais a da casa e de repente acabou de receber, nem lhe sobra 100 euros para o final do mês. Eu como diretor não me falta dinheiro, estou cheio de problemas pessoais para resolver. Eu pago para resolver esses problemas. Exatamente. É aí que está a grande diferença. É aí que nós temos que olhar. E em relação à mentoria, porquê que nós fazemos mentoria de 6 meses e não fazemos mentoria de 3 meses? Porquê que no modelo iTicket até é um modelo anual? Tu cobras mentoria anual. Porque a intenção é tu desenvolveres o teu método é que traz o resultado àquilo que a pessoa quer, a tal transformação, e a transformação dela vai demorar no mínimo 6 meses. Porque quando nós fazemos uma mentoria, não é sobre a gente transformar a pessoa. É sobre ela se transformar, claro. Não é só. Porque eu transformei, por exemplo, eu dei-te aqui 2 ou 3 dicas que já transformou a tua mentalidade, já transformou o teu negócio. Mas tu não viste. Tu não te sentes transformado. Então a mentoria é sobre tu transformares, tu mostrares à pessoa que ela foi transformada e mostrares os resultados que ela teve com aquela transformação. Se não pensares assim, nunca nenhum cliente vai ficar satisfeito. Sabes porquê? Quando chegas a um patamar, tu queres outro. Lembras quando havia a moda dos 10 mil seguidores? Toda a gente queria ter 10 mil seguidores? Porquê? Porque queria ter o arrasta para cima, porque se queria sentir que era importante, que era mais que alguém. Quantas pessoas tiveram a matar-se para chegar aos 10 mil seguidores, chegaram aos 10 mil seguidores nem se lembraram? Mataram-se para ter 10 mil seguidores, nem pararam para celebrar os 10 mil seguidores. Nem pararam para dizer que grande conquista. Por muito que aquilo não servisse para nada.
Certo. Mas era um objetivo. Mas a pessoa, quando chega aos 10 mil, já está a pensar, não, agora quero faturar X. Anda sempre atrás da próxima coisa. E nós temos que dar 2 passos atrás e perceber, quando a gente está a prestar uma mentoria, é sobre a pessoa, não é sobre nós. Mas é nossa responsabilidade mostrar à pessoa que nós a transformamos, que a vida dela não é a mesma antes que ela estava connosco e agora que está connosco. É bom a gente mostrar como é que essa transformação ocorreu e porquê que ela está a ter os resultados que está a ter. Que se as decisões que ela tomou não fossem comigo, ela podia lá chegar sozinha. Não vamos pôr-nos aqui como super-heróis. Agora eu como mentor, eu é que os resultados dos meus mentorados são meus. Não são meus, são deles. Eu acelerei, foi o processo. Certo, por isso é que ela veio para lá. O processo. Tive agora um mentorado que ele meteu 2.000 euros. Ou seja, vou pôr isto numa situação que é, eu tinha um mentorado meu, que ele é do Brasil, e ele estava a dizer, pessoal, olha aqui agora a grande coisa que estão a fazer, eventos de 3 dias. Eu rio-me, né? Porque eu já faço essa estratégia já há muitos anos, desde 2020 que fiz o Master Experience. Eu rio-me, eu disse, pois isso não é novo, isso é o que está a funcionar. Não estás a perceber, porque ela teve ROI 6 vezes, 5 vezes, isso é enorme agora para o mercado. E compreendo. E nisto sai-se um mentorado a dizer, olha, eu fiz o meu desafio, meti 2.000, fiz 24.000 euros em menos de uma semana. E eu, diz-me lá isso outra vez, em ROAS, quanto é que isso? ROAS é retornos ou investimento. Certo. E ele, não, metemos 2.000, o Facebook não me aceitou mais e fizemos 24.000 e qualquer coisa euros. Eu disse, olha para o outro, estás a ver? 10 vezes. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o ser bem feito. Certo. Isto para te passar agora a resposta dos 6 meses. Porquê 6 meses? Porque é 1 ano. Porque tu dás a dar a oportunidade ao cliente de apenas dizer um não. Quando tu fazes mentorias de 3 meses, estás a dizer 4 vezes por ano que a pessoa pode dizer que não. Certo. Porque as mentorias é um renovável, é um produto, recomendo eu, que seja um produto que seja de renovação. Existem várias estratégias, mas essa é a minha recomendação. Então, se eu faço 3 meses, 3 em 3 meses, eu tenho que te virar para ti, Ricardo, dizer assim, Ricardo, olha, vamos continuar. Ricardo, tu podes ter tido grande transformação, a tua vida pode ter mudado, aconteceu alguma merda na tua vida, tu vais dizer, não é um momento. Nem é pelo dinheiro que tens o dinheiro, mas não estás com a cabeça. Pessoas têm altos e baixos. E tu tens que perceber que, no momento, tu tens que acompanhar as pessoas nos altos e baixos. Então, ao estar 6 meses a 1 ano, estás a dar a possibilidade de acompanhar a pessoa ao longo de 1 ano. E dar-lhe a oportunidade, se os resultados são grandes, tu tens que dar a oportunidade à pessoa de ter esse resultado, que não vai acontecer de um dia para o outro, por muito acelerador que tu sejas, claro. Não é? A mentoria, eu tenho uma mentoria de liderança. Malta não se transforma. Claro que se transforma mais rápido com determinados princípios, mas aquilo não é imediato, não é? No dia seguinte tenho a equipa, está toda a bombar, não, há uma série de processos que são precisos de implementar e de ver esse resultado. Portanto, é mesmo muito importante esse tempo passar, não é? Que isto não é... Sem dúvida. Uma bicicleta e comecei a andar. Não é isso. E depois cada área é uma área, não é? Por exemplo, imagina que eu quero ser a pessoa com mais resultado no meu país. A primeira coisa que eu tenho que saber muito bem escolher é o meu cliente. Porque se eu quero ser o gajo que traz mais resultado, eu vou ter que agora desistir do público que eu tenho hoje, que é pessoas que estão a começar, pessoas que querem vir para a internet, o empresário que não domina o digital, dizer não a toda a gente e começar a dizer assim, que é o meu público do Brasil. Dizer assim, pessoal, eu só trabalho com quem já fez mais de 1.000 vendas a R$1.000 e tem um high ticket acima de 15.000 que vendeu a mais de 100 pessoas. Eu sei exatamente o que é que tenho que fazer para o gajo fazer mais 1, 2, 3, 4 milhões. Não é por causa que os meus testemunhos do Brasil o Cristiano é responsável por mais 10 milhões no meu negócio, por mais 1 milhão no meu negócio. Porque eu sei, ele já tem um negócio preparado, eu sei onde é que estão as falhas. O meu cliente ideal é uma pessoa que fatura 1 milhão. Óbvio, eu sei. O que é que ela tem que alterar? Eu sei, porque aí é instantâneo. Porque eu digo assim, ok, está ali uma demanda reprimida, ele não fez esta oferta, as pessoas estão a querer, olha, faz esta estratégia, vai ali e diz ao grupo, olha, vai acontecer algo amanhã vais, nem precisas fazer um webinar. É só dizer assim, olha, funciona assim e faz esta oferta. E o gajo, pum, 300.000. Agora, onde é que estão esses clientes cá? Podiam estar. Eu podia escolher só atendê-los. Mas é aí que nós, como empresário, temos que perceber, esse é o mercado que eu quero atender. Existe tamanho de mercado suficiente no meu país. Porque é que eu não vou para fora também? Porque é que eu não abro horizontes? E no teu caso de liderança, por muito que tu alteres o pensamento daquele líder, ele até se vai sentir motivado, mas de motivação à técnica, tu tens muito que lhes ensinar a nível de técnica. Não dá para tu escolheres um cliente como eu, não é? Que consegues transmitir uma estratégia que lhe dá resultado financeiro certo, e dar-lhe isso. Que é uma estratégia quase, é uma ferramenta e não uma forma de utilizar a ferramenta. Exato, percebes? Aí que já tem a parte, já tem a outra parte. Tu foste inteligente a escolher. Há pessoas que têm muitos resultados, geram muitos resultados para muitas pessoas, mas tu vais ver essas pessoas, as pessoas já estão em alta, já estão a ter resultados. Certo. Então, duas coisas. Primeiro,
aliás, tenho 70 perguntas. 70? Vamos, 69. Para quem nos está a ver aí em casa, este podcast começou por mensagens e por mensagens de voz. Este podcast já começou há umas semanas por mensagens de voz com ele a dizer assim: olá, Ricardo, porque é que estás a fazer esta cena? Portanto, isto já começou aí. Desculpa, foi aí mas é assim. Não é desculpa, é obrigado. Aquilo, eu só te dizer assim, pá, obrigado, mas este gato, não é? Quer dizer, este já me está a entregar valor e ainda nem sequer nos encontramos, nem sequer lhe tinha cumprimentado. Bem, portanto, esse podcast já começou antes. Depois, agora, ali no café, antes de nós descermos aqui ao estúdio, já estávamos a falar e eu só estava a pensar assim: pá, devia já estar aqui a câmara, deixa-me pôr aqui uma câmara aqui. Vamos trazer um filmmaker urgente. Trazer assim uma cena só para isto acontecer. Porque há muito. Não é? São muitas as perguntas. A pergunta que eu tenho para ti é: qual é o teu público-alvo em Portugal? Qual é o teu público-alvo no Brasil? Porquê é que eles são diferentes? Pá, dá para ser rico em Portugal ou temos mesmo que ir para outros países? Okay. É porque às vezes a malta fala. Era essa, se dá mais fazer mais perguntas. Continua, diz. O que é que a malta diz? Porque às vezes, só para dar aqui um pequeno introito, é que muitas vezes, até nesta cena do marketing digital, nós vemos pessoas a falarem sobre o mercado brasileiro e a dizerem coisas como: pá, não, eu faço um anúncio para o público semelhante, mas tem mesmo que ser semelhante porque eu não posso pôr mais 1%, não sei. Pá, aqui as dimensões são completamente diferentes. São 250 milhões de pessoas no Brasil, aqui são 10 milhões, não é? Portanto, que diferenças é que tu vês, não é? Que coisas é que tu vês e porquê que para ti também é diferente? É muito diferente. Eu tenho outro mercado que é os Estados Unidos, mas não vamos falar sobre os Estados Unidos porque senão aí a cabeça muda. Então vamos lá. Mas esses já só são mais 50 milhões ou 100 milhões do que no Brasil, já é? Maravilhoso, é maravilhoso. E falam todas duas línguas principais, espanhol e inglês. Pronto. Mas espera, já te vou dar aqui certo. O meu ponto de vista. Primeiro, dá para ser rico em Portugal? Dá. Dá para ser milionário em Portugal? Também dá. Agora, há uma longa jornada. Não é através só do marketing. Não é só através do funil. É tudo uma junção de experiências, de falhar, de estar nos ambientes certos, nas frequências certas, no trabalho certo. Há toda uma série de nuances. É muito mais fácil ser rico do que milionário. Tá? Depois nós, a nível do país, temos muitos impostos. Então nós temos que ter atenção que tipo de empresa é que nós temos e que mercados é que estamos a trabalhar. Eu acredito que quando me fazes essa pergunta, fazes mais neste âmbito de infoprodutor, uma pessoa que vende o conhecimento. Porque eu tenho clientes que são multimilionários, mas eles vendem cosmética, vendem outras áreas. E eu tento não falar sobre essas áreas. Produtos físicos. Isso, para produtos físicos. Eu gosto de trabalhar a parte de produtos digitais, serviços e é isso. Serviço, é prestação de serviço e infoprodutos. Não quer dizer que eu não possa trabalhar os produtos físicos. Eu fui consultor durante muitos anos sobre essa área. Mas eu sei a dificuldade que isso tem para a escala. Daí que eu não o escolho como cliente ideal, porque eu sei, por muito que eu lhes faça vender muito, há um processo de logística, treinamento de pessoas, há as dores de todos os empresários, então cada um tem que escolher o buraco onde se quer meter. Esse é o primeiro ponto. Porquê que no Brasil eu tenho um cliente e aqui em Portugal tenho outro? Porque, primeiro, são 250 milhões e lá há mais de 1 milhão de pessoas que já têm infoproduto e já vendem infoproduto. Então nós temos que perceber que eu tenho mais escala lá. Recebo menos, mas consigo escalar 5 vezes mais, por isso vai dar o mesmo. Tá? Isso é a visão. Eu vou para o Brasil porque eu consigo falar a minha língua. Eu consigo dar uma estratégia. Vou dar um exemplo muito prático. 2 pessoas entram na minha mentoria. Uma pessoa do Brasil, tenho pessoas do Brasil, tenho pessoas de Portugal. As 2 estão mais ou menos no mesmo nível. Eu passo uma estratégia do Brasil, ela fez 100 mil reais. Passei outra estratégia, dentro dessa mesma estratégia ela fez 250 mil reais. Eu tenho os testemunhos destes. Eu faço exatamente a mesma coisa. A pessoa não consegue ser dos 10 mil. A escala do mercado, não é? Exatamente. E o público? Quando tu dizes, nós somos 10 milhões, tá, mas nós somos 10 milhões de quê? De empresários? Não, nós temos 1,7 milhões de empresas, no qual muitas daquelas empresas são empresas ou que não funcionam, ou que é mais que uma pessoa que tem aquela empresa. Se formos a ver, nós temos uma população muito envelhecida. Talvez daqui a 5, 10 anos, o pessoal que agora está mais novo vai ter poder de compra para nos comprar a nós, que já estamos no mercado há mais tempo. Mas hoje, não. Eu não tenho poder de compra. Eles querem ser ricos. E eles veem o mercado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos até com o TikTok consegues ganhar dinheiro. Aqui não. Então nós temos que perceber que o nosso mercado tem limitações. Mas a maior limitação é a nossa, de não fazermos. Porque uma coisa é sabermos que temos limitações e trabalharmos com essas limitações ou fazermos algo sobre isso, que é, se eu tenho aqui uma limitação, eu posso abrir para a Espanha, eu posso abrir para a França, eu posso abrir para a Eslovénia, eu posso abrir para onde eu quiser. Porquê que eu não abro? Porque eu tenho limitações, mas sou eu. Porque se fores um empresário, tu contratas alguém para fazer isso. Tens os processos, os procedimentos e resolves um problema. O problema é mundial, caraças. Certo.
Mas eu vou-te responder ao meu público. Sim. Este ano eu tive uma distinção muito grande, porque eu pensava que o meu público era o meu cliente. Isto é profundo. Eu pensava que o meu público era o meu cliente. Então eu comunicava para o meu público como o meu cliente. Então, vê só, imagina eu agora virar-me e só comunicar na internet em Portugal a dizer: tu que já vendeste 1000 produtos a 1000 euros, és o meu cliente. Vamos contar pelos dedos quem faz isso em Portugal. Vamos contar pelos dedos, nem a minha mão chega, certo? Então eu só posso trabalhar com aqueles players. Estou a reduzir o meu trabalho. Não o posso fazer. Não faz sentido eu o fazer. Então eu entendi que uma coisa é quem eu ajudo, uma coisa é o meu público, a pessoa que quer ouvir de mim, a pessoa que vai a uma palestra minha, uma pessoa que compra um livro meu, a pessoa que quer, ela quer a minha mentoria, mas não tem dinheiro, não está preparada ainda, mas ela quer, ela deseja. E outra coisa é o meu cliente que chega lá e paga a mentoria individual, 30 mil, vai Cristiano, faz o que tens a fazer, eu quero isso e bora. Então o que é que eu acabei por entender no nosso mercado? Eu comunico para um público que não é o meu cliente ideal, porque ao fazer esse público se mexer e ter resultados e se mover e ficar cativado e gostar daquilo que eu estou a fazer, ele sente-se atraído a falar com outras pessoas que são o meu cliente ideal. Entendeste o que eu quero dizer com isto? Sim, e dentro desse público também está o teu cliente ideal. Vai acabar de lá estar, Exatamente. mas eu não estou a comunicar para ele. Mas eles veem a transformação que eu estou a fazer nas outras pessoas e vão se sentir atraídas por isso. Essa é a minha estratégia cá. Certo. Agora no Brasil é direto. Já sei quem é o cliente, sei como é que ele é, eu sei o que é que ele quer, onde é que está o problema, eu falo para ele. Ok, então, e um dos... Eu às vezes acho engraçado quando a malta do Brasil quer vir para Portugal, porque eu fico sempre a pensar, porquê? Basta mudar de ganhar estado. em euro. Pois, mas é que basta mudar de estado, já ganhou, já tem mais 50 milhões de pessoas, não é? De um estado para o outro. Eles não conseguem ver isso. Olha, e como é que... E agora, uma pergunta exclusivamente para mim, quer dizer, não sei se mais alguém que está a ouvir o podcast tem esta pergunta, mas esta é mesmo para mim, que é, então e como é que eu chego ao Brasil, e eu que não falo brasileiro, e eles que têm 300 mil gajos a falar como eu, não é? Tem a tua cultura. Como é que eu chego lá? Olha, isso é engraçado que tu me perguntas, porque houve uma altura, foi há uns anos atrás, eu como uma agência, a primeira agência de parceria da Hotmart, houve uma reunião, depois de uma palestra que nós demos lá na Hotmart, que eu fui falar com o Raul, que era lá o diretor ou o gerente, que eu já não me recordo, era responsável da parte da Hotmart aqui da Europa. Eu disse, Raul, olha, quero escalar a minha intenção, quero fazer isto e isso. Ele disse, Cristiano, mas tu já fazes lançamentos aonde? Eu, então faço aqui na Europa, faço nos Estados Unidos e Brasil. E trago muita gente do Brasil para cá. Ele, então foca-te nisso, que isso é a dor deles. O brasileiro quer vir para Portugal e o pessoal de Portugal quer escalar no Brasil. Foca-te e posiciona-te nisso. Eu disse, olha, interessante, vou ficar a pensar nisso. A verdade é que eu nunca falei disso, nunca me posicionei dessa maneira, mas acabo por fazer muito isso. Naquele Coliseu foi um dos casos, não é? Estava um resultado, eu entrei e ficou outro resultado, porque nós temos cultura e a cultura é diferente, a comunicação é diferente. Quando nós falamos da pessoa do Brasil vir para cá, é muito fácil eles virem para cá se eles mantiverem o preço. Porque a pessoa cada vez está mais acostumada a comprar do Brasil. E nós portugueses acreditamos que só estamos a competir entre nós e nós estamos a competir diretamente com o Brasil. Eu cobro uma mentoria que lá custa $500,000. É muito difícil uma pessoa do Brasil me pagar essa mentoria, porque é muito dinheiro para eles. Mesma coisa que uma pessoa fatura aqui 200 mil, é como se fosse 1 milhão lá. E estás de parabéns, o português é mais difícil. Para chegar lá é mais complicado. Nós temos que inventar a roda muitas vezes. Lá não é assim tão difícil. Mas o ambiente que eles estão torna aquilo difícil. Porque o ambiente de roubo, de política, percebes? Aquilo é um país que realmente é preciso ter coragem para lá estar. Sim, e tem muito mais concorrência do que cá. Tem muita concorrência. É aí que eu te vou dar a resposta. Por exemplo, eu criei um produto lá. Eu criei um posicionamento lá. Porque assim, como é que eu, português, consigo entrar no Brasil? Aqui é no Brasil, é nos Estados Unidos, é em próprio Portugal. Este é o raciocínio que eu tenho. Quer dizer que está certo ou errado, mas funciona para mim. Que é, eu quero ir para o Brasil. Se no Brasil toda a gente fala de marketing digital e fala de funil, eu vou para lá posicionar-me como marketing digital e funil? Não, porque a concorrência é muito grande. Exatamente, a não ser que venham com um mecanismo único. O mecanismo único é, tu estás a vender a água, mas vendes a água de uma forma diferente. Onde a pessoa acredita que a água que ela bebeu é diferente da água que tu estás a oferecer, e que a água que tu estás a oferecer realmente tem um componente que vai fazê-la ajudar, enquanto ela bebeu água até hoje e não a ajudou.
eu acho que consegui resumir isto. Então o que é que eu percebi? Eu percebi o seguinte, ok, eu quero entrar no Brasil, então eu preciso de um mecanismo único. O que é que eu sou de diferente do Brasil? O que é que eu sou diferente do Brasil? Sou europeu. Então eu posso entrar no Brasil como europeu, porque um brasileiro, por muito que mora na Europa, nunca é um europeu. Então esse é o meu diferencial, eu sou europeu. Segundo, com quem é que eu me envolvo? Com os maiores, nos Estados Unidos e no Brasil. Ou seja, eu tenho pessoas que são grandes, que são uma referência para eles, que me podem dar um testemunho se eu precisar, ou eu posso contar uma história que dei uma mentoria a um gajo que agora é número 1 lá no mercado. Então isso vai-me dar o quê? Autoridade. Repara, sou diferente, autoridade. Mas ainda falta-me um mecanismo único. Isto aqui é só porque é que eu sou diferente. Onde é que eu me diferencio no mercado? Porque é para comprar a mesma coisa, ninguém me vai comprar. E o brasileiro não consome cultura portuguesa. É bom que entendemos isso. Nós ouvimos música brasileira. Os brasileiros não ouvem música portuguesa. Não ouvem Tony Carreira? Não ouvem música portuguesa. Eles não conhecem música portuguesa. Nem Tony Carreira. Nem Tony Carreira. Se calhar agora vai dizer uma pessoa, não, eu ouço, eu sou muito fã. Tá, mas no meio de 250 milhões, quantos é que ouvem? Não é? Tipo, vamos olhar para a quantidade e não para o que é diferente. Claro. Então, tu para te diferenciares, por exemplo, tu para criares um posicionamento, estudando-te a ti, sim, primeiro vais ter que mudar um pouco a tua dicção. Ponto. Vais ter que falar devagar, que eles não entendem. Podes tocar umas palavras e começar a falar por você. Há uma adaptação cultural que tens que fazer. Não venhas com merdas. Se eles vêm para cá e têm que fazer adaptação, nós vamos para lá e temos que fazer adaptação. Esse não é o meu problema. A minha pergunta sobre isso é... E eles entendem isso como bem? Porque às vezes... A mim parece-me que é, se eu começar falando assim e falando com você, que eles acham que, sei lá, estou a dar tanga. Ou... Não estás a dar tanga, tu estás a adaptar à cultura. Ok, e eles acham isso fixe. É, isso. Principalmente se tu fores bem claro que és da Europa. Claro. E é aqui que entra um mecanismo único. O que é que um brasileiro não consegue fazer que tu consegues? Uma coisa que tu conheces que ele não conhece. Francesinha. Francesinha. Cultura portuguesa. Cultura portuguesa, certo. Tu acreditas, agora sou eu que estou a fazer a pergunta, tu acreditas que fazer uma venda a uma pessoa de Portugal é diferente de fazer uma venda a uma pessoa do Brasil? Na sua essência, não. Somos todos pessoas e, portanto, não. Agora, na prática, claro que vai ter aqui efeitos culturais diferentes. Claro. A prova é que eu fui ao Brasil numa semana, fiz 7 reuniões, estava tipo reunião, no qual dessas 7 reuniões 5 negócios foram fechados, e em Portugal estás 2 anos para fechar o negócio. Certo, o que eu estou a dizer é na essência, no sentido de os pressupostos de influência humana são iguais, desde que eles sejam seres humanos. As técnicas, estás a falar das técnicas, claro que mas a parte cultural, toda a parte cultural é completamente diferente. A forma como tu falas, a forma como tu ouves, a forma como tu comunicas, certo? É diferente. Então tu consegues perceber que tu consegues ensinar uma coisa que eles não têm lá. Porque se uma pessoa... Quantas pessoas temos no Brasil? Vamos começar assim. Quantas pessoas temos no Brasil e em Portugal? Em Portugal, não faço ideia. 500 mil. Meio milhão já? 500 mil. Tá? 500 mil. Porto de Lisboa. 500 mil de pessoas do Brasil em Portugal. Já tens aí um mercado. Quantas delas são comerciais ou gostavam de aprender a vender? Vou dizer 500 mil, porque eles são todos comerciais ou gostavam de outro. Percebeste? Certo. Porquê é que eles não conseguem fazê-lo bem feito aqui em Portugal? Porque não percebem a cultura. Então o teu mecanismo único pode ser mostrar como é que eles conseguem fazer a venda através da cultura portuguesa. E explicar-lhe que a cultura portuguesa e o entender o português é uma porta de entrada para a Europa. Porque tu vais à Itália, vais à Espanha, vais à França e as pessoas não são muito parecidas. Como portugueses são, claro. O europeu não é muito parecido. O europeu do Sul, então, é muito parecido, certo? Principalmente quando tu vais aos Estados Unidos e vais ao Brasil, ou seja, América do Norte e América do Sul, uns bebem dos outros. Todos querem ser milionários, existe o muito pobre, o muito rico. Então, se aquela cultura é muito parecida, não estou a dizer que é igual. Porque o próprio Estados Unidos, cada Estado é um Estado. Claro. Mas, na macro, são todos muito parecidos nas ambições. Nós também na Europa somos muito diferentes deles. Somos muito mais calmos. O português não quer ganhar dinheiro, o português quer ser rico, mas não quer fazer o esforço para chegar lá. Porque ele não acredita que é possível. E quem ele vê que ganha muito dinheiro, ele entende que foi a roubar. Então ele acha que ser muito rico é fazer o mal. Então isto tem que ser trabalhado na cultura. Então quando tu fazes uma venda muito agressiva, que é o modelo do Brasil, a pessoa desconfia logo. Não é por falares brasileiro que eu estou a desconfiar, é da forma como estás a comunicar comigo que eu vou ficar desconfiado. Estás-me a fazer parecer que é tudo fácil, estás-me a fazer parecer que vai tudo dar bem, quando eu sei que vai dar errado. Então prefiro que tu me digas que vai dar errado, mas que nós vamos ultrapassar cada problema. E como é que vamos ultrapassar cada problema? Eu vou-te comprar porque estás a ser sincero e honesto, do que me quereres
fazer acreditar que não, que vai tudo correr bem à primeira. Então isto é a cultura portuguesa e isto é a cultura brasileira. Como é que tu entras no Brasil trazendo pessoas para a tua Europa? Porque tu disseste, porque é que eles querem vir para a Europa? Não importa. Importa que eles querem. E tu és o quê? És a pessoa que consegue lhes ensinar a vir para a Europa. Porque a Europa tem uma cultura diferente. Então tu podes ensiná-los técnicas que vão fazer com que as vendas e a conversão de vendas seja maior. Ou seja, eu podia-me posicionar como uma pessoa que os ensina a vender na Europa, certo? Isso. Sejam eles brasileiros que já estejam cá na Europa, Isso. ou sejam brasileiros que venham queiram para cá, vir, ou que estão lá e querem vender cá. Okay. E haveria forma de eu me posicionar como especialista para os ajudar a vender no Brasil? Ou como não tem esse fator diferenciador, vai ser muito difícil a conseguir? Aí vais conseguir no momento que tiveres testemunhos e prova social. Certo. Ou seja, preciso ter a prova social para eles perceberem, este tipo percebe mesmo daquilo que faz. Pois. Mas a entrada, tens de perceber, mas a entrada é diferente. É o princípio. Tu tens de dar aquilo que eles querem para depois venderes aquilo que eles precisam. O que é que eles querem? Aprender a ganhar em euro. O que é que eles querem? Escalar os negócios, fazer mais vendas. Então tu vais atrair porque o que eles querem. E vais-lhes ensinar aquilo que eles precisam. O princípio é a cultura, é a forma como eles falam, como eles se apresentam. É o talvez eles terem que contratar um português para fazer o feixe e não eles, por causa da parte da cultura. Para um tipo de indústria não entendem a língua não entendem, não aceitam o brasileiro. Temos de ser claros. Há pessoas que aceitam, nós aceitamos, há pessoas que não aceitam. E eles, como um empresário, como um bom vendedor, também têm que ter uma visão mais macro, que é, ok, da quero entrar realidade neste como mercado. Como é que eu me adapto a ela? Se eu posso treinar outras pessoas que aquilo que o Ricardo me diz, eu consigo vender na Europa. Não é sobre eu vender na Europa, é como é que eu vou vender na Europa. E quem é que eu preciso para vender na Europa? Então tu podes posicionar e à medida que vais tendo os resultados, vais mostrando que é possível. Vou dar o meu exemplo, tá? Uma campanha que montamos agora, todo um funilzinho, todo direitinho, que prova o quanto tu fazes uma coisa cá e tens 200 euros um agendamento e lá custa 20 reais um agendamento. A quantidade de pessoas. O Customer Acquisition é muito sabes, diferente. eu tive muitos comerciais a trabalhar comigo e closers que ficaram muito frustrados porque eles aprendem nos Estados Unidos, outros aprendem no Brasil e depois querem trabalhar connosco aqui em Portugal e não estão preparados, não têm a capacidade de estar a receber nãos durante meses. E depois ficam à espera que nós façamos milagres e enchemos a agenda deles com marketing. Quando o próprio público não está preparado para começar a querer esses agendamentos. Porque tu fazes a mesma campanha com um público diferente para o Brasil, tu enches a tua agenda. Nem que seja com pessoas curiosas a querer falar contigo. Aqui nós não temos esses curiosos. Ou a pessoa quer ou não vai perder tempo. E aí torna mais difícil até os processos comerciais para os nossos comerciais. Mas vou-te explicar como é que eu fiz ali. Eu entendi isso. Porque que a pessoa do Brasil me procura? Onde é que eu sou bom? Eu sou bom a pegar naquilo que eles acham que estão a fazer certo e a pôr a fazer certo. A prova é este que eu ajudei, entrou neste mercado, lançou aqui, fez aqui, e eu consegui mudar a comunicação de forma a que os anúncios, a comunicação da página, a oferta fizesse lógica para o português, fizesse lógica para o espanhol, fizesse lógica para o francês. Então, se eu faço isso já de forma nativa, eu só tenho que comunicar para o cliente certo. Quem é o cliente certo? O cliente que me pode pagar. Então, uma pessoa que para vir para cá, eu quero que ele venha numa mentalidade de quero escalar. Ou seja, uma pessoa que já está no Brasil, já foi para vários estados porque os anúncios dele é Brasil, e ele acredita que ali está a ficar muito cara, e então ele tem que ir para outro país para conseguir escalar e ganhar dinheiro. É isto que está na moda. O ganhar em dólar lá, por exemplo. Então eu vou pegar nessa crença que já existe no mercado e dizer, olha, tu que já faturas 1 milhão ao ano, já tens até a plaquinha do Hotmart, estás cansado dos lançamentos, não tens previsibilidade nas tuas vendas, se eu te ensinasse a fazer um funil, se eu te ensinasse a criar uma estratégia, chama-se funil da Europa, que eu fiz assim e tive estes resultados e tu implementares aqui para começares a vender e atrair público diferente. Era algo que tu querias. Aqui, vamos fazer aqui um diagnóstico e vamos falar. De passar aqui a estratégia toda que eu fiz, foi isto. E gerei conversas. Lá está. Conversas. Pessoas que agendavam, aplicavam e faziam uma conversa. Nessa conversa nós mostrávamos o que é que podíamos fazer e de que forma é que nós podíamos escalar o negócio cá. Mas na verdade, Ricardo, ao final de 3, 4 meses, eles entendiam que aquilo que eu lhes passava, eles iam implementar no Brasil e iam escalar mais no Brasil do que na Europa. Porque o mercado é maior. Mas aplicar e dar uma autoridade para eu fazer isso.
Entendes? Então é isto, tu trazes as pessoas para aquilo que elas desejam, mas depois no processo tu vais ensinar aquilo que elas precisam realmente para evoluir. Por isso tu consegues entrar no mercado do Brasil, mas tens que te adaptar. Tal como eles se adaptam aqui, tu também tens que te adaptar. Certo. Então, tu falaste já nas nossas conversas, Sim. offline, Yeah. e aqui já no podcast, falaste 2 ou 3 vezes sobre essa cena da energia. Energia, que é energia. Fala um bocadinho mais sobre isso. Qual é essa tua crença? Como é que isso influencia a tua vida? O que é isso da energia para ti? Como é que isso está ligado com outras coisas? Porque eu acho que às vezes nós podemos perder de vista, no meio destas cenas de negócios e dinheiro e escalar e milionário, etc., podemos perder aqui uma dimensão mais esotérica das coisas, ou achar que ela não existe porque aquilo que nós estamos a ver é números, é conversão, é taxas. Exato. E portanto, eu já reparei que tu falas disso 2 ou 3 vezes, sei que já tiveste eventos bastante diferentes e já promoveste coisas bastante diferentes e portanto queria que tu me falasse um bocadinho o que é isso da energia para ti, como é que isso influencia, o que é que não influencia. Quando eu falo de energia, eu não falo da parte espiritual, mas vou passar essa parte como estavas a explicar. Quando eu falo de energia, eu falo de movimento. Quando a gente está em movimento com um objetivo e todas as pessoas à nossa volta estão com a mesma energia, frequência, ideias e querem fazer as coisas dar certo, é quando as coisas dão certo. As métricas podem estar todas a bater mal, as coisas podem não estar a acontecer, mas isso é o que eu chamo o efeito de tsunami. Sempre na nossa vida, e tu que estás desse lado já deves ter passado por isso, quantas vezes tu estás a lutar muito para que uma coisa aconteça? Quero muito este dinheiro que chegue, quero muito este carro, quero muito a casa, quero muito este emprego, quero muito este cliente. E o cliente não vem, a casa não vem, o dinheiro não vem, porque espiritualmente tu não estás preparado para receber aquilo. Algo maior tem uma lição para te dar. E é aí que entra o efeito de tsunami. Parece que tudo seca. Seca, seca, seca. E tu ficas ali no desespero. E a única solução que tu tens para sair desse desespero é esquecer que existe o desespero. Isto é muito profundo e muito difícil. Os momentos que eu ultrapassei, momentos de dívida, momentos de querer desistir, momentos de quase deixar de viver, foram momentos que eu tive que perceber que aquilo era só uma coisa que estava a acontecer na minha vida e que eu tinha que, de alguma maneira, olhar para aquilo em perspectiva. E a perspectiva é, eu não sei qual é a lição que eu vou aprender daqui, eu não sei o que é que eu tenho que aprender daqui, mas eu sei que eu não me posso continuar a focar nisto. Porque tudo que tu focas expande energia. Então, se eu estou a focar no meu problema, o meu problema vai aumentar. Se eu estou a olhar para a minha dívida vai aumentar. Se eu quero aumentar dinheiro, vou olhar para o dinheiro, ele vai aumentar. É o contrário. Aquilo que tu focas muito, ele expande e também é afastado. Então isto é uma lei, que são princípios que tu vais aprendendo com a vida vai-te trazendo esses pequenos ensinamentos e cabe-te a ti teres abertura espiritual para veres isso, ou cabe-te a ti ignorar, dizer, é só uma coincidência, é o sexto sentido, ou não, isso não acontece. Isso tem a ver com o nível de consciência e aquilo que tu acreditas à tua volta. Há pessoas que chamam Deus, há pessoas que chamam luz, há pessoas que chamam o que elas a quiserem chamar. Há algo que tem que acontecer, tens que acreditar nem que seja em ti próprio. E muitas vezes tens que largar de acreditar em ti próprio para acreditares em algo maior do que tu. E é esses momentos que a energia flui. Porque o efeito de tsunami é quando tudo deixa de acontecer como tu queres, como tu achas que devia acontecer, largas a possibilidades de controlo e vem uma onda de oportunidades, vem uma onda daquilo tudo que tu desejavas. Mas só não aconteceu porque não abriste a possibilidade de a vida fluir. Há uma coisa que eu aprendi com a Andreia que para mim fez muito sentido. Eu lido com as pessoas tanto mais matemáticas e analíticas, pés na terra, como lido com as pessoas mais esotéricas, espirituais, como lido com as pessoas que são muito da fé. E fé não quer dizer religião, fé. E eu vejo muitos padrões nisto, sabes? Vejo muitos padrões, todos eles têm razão. Eu tenho mentorados que são muito esotéricos e o meu trabalho é tirar-lhes o micro. Eu chamo-lhes o micro. Ou seja, eles têm um micro, que é, eles estão sempre a sentir coisas, estão a ler coisas, mas eles estão numa outra dimensão que não é a nossa. O meu trabalho como mentor é dizer assim, olha, estás com o micro na mão, larga o micro e eu vou-te dizer o que é que temos que fazer aqui na Terra. Nós como mentores temos que ter essa open mind para conseguir lidar com qualquer tipo de pessoa, porque cada pessoa tem o direito de acreditar naquilo que ela quiser.
Nós não podemos meter as pessoas em caixas. Mas depois há outras pessoas que são muito analíticas e precisam de ligar o micro. Entendes? Mas há outras pessoas que estão sempre com o micro na mão e são muito reais. E essas é que às vezes são confusas, porque não conseguem distinguir o que é terra, o que é céu. Os diferentes momentos e as diferentes coisas. Isso, porque é diferente. Há coisas que têm que acontecer na terra, há coisas que acontecem no céu. E nós nem temos que saber qual é a resposta, só temos que saber ir no flow. E foi isso que eu aprendi. A tua vida, eu passei muitos anos, houve uma altura, eu tive a escrever um livro para ele ser lançado, que eu cheguei ao ponto de trabalhar 4 horas por dia. Eu de manhã não fazia nada, fazia uma kitesurf, ia ao ginásio, fazia o que me apetecia e trabalhava à tarde. E eu pus 4 horas por dia só para não magoar algumas pessoas que acharem que eu sou preguiçoso. Porque na verdade com as mentorias, eu só trabalhava para as mentorias, a minha empresa trabalhava sem eu ter que estar lá a fazer a gestão, então eu trabalhava 2 vezes por mês, às 4 horas da tarde, que é quando eu dava mentoria, semana sim, semana não. Mas mesmo assim não posso dizer que não trabalhava, porque a minha cabeça está sempre a pensar, eu fazia stories, então entendes? Para ser verdadeiro e íntegro, eram 4 horas por dia. Eu tive para escrever esse livro, que é ganhar mais e trabalhar menos. E como é que eu fazia isso? Trabalhando 4 horas por dia. Tim Ferriss, não é? Era parecido, apesar que Tim Ferriss acaba por trabalhar muito, é só o livro dele mesmo, ele não aplica aquilo, não é? Mas eu estava a aplicar naquele momento, porque eu não queria mais frequência na minha vida, não tinha mais ambição, estava no modelo de negócio lifestyle, era assim que eu me considerava. E houve alturas que eu parava, não fazia nada, tipo, dormia até mais tarde, acordava mais tarde, dava um passeio, não trabalhava. E sabes quando tu não trabalhas, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento, ei pá, eu devia ter feito, eu tenho que fazer, olha, não fui ao ginásio, devia ter feito, eu devia estar, mas não fiz. E tu estás nesta culpa constante, nesta dúvida, que tu só estás a dizer a ti e ao teu cérebro o seguinte: és uma merda, devias ter feito e não fizeste. E na verdade ninguém está atrás de ti, tu não estás com nenhum comboio para apanhar. E é aqui que tu tens que dar 2 passos atrás e largar o mesmo conceito de tsunami. E foi aqui que eu aprendi o seguinte: a nossa vida, isto é muito giro, a nossa vida é como se nós estivéssemos num rio em direção ao mar. Vamos visualizar. A tua vida és tu a ir em direção ao mar. O mar vai ter uma ilha que é os teus sonhos. A tua riqueza, a tua prosperidade, a tua família, tudo o que tu queres conquistar. Está no mar, numa ilha. E tu vais em direção, mas estás a nadar pelo rio. Mas há alturas que tu estás a nadar e há alturas que tu estás a boiar. A corrente da água não te vai deixar estar parado. Então, tu, desde que não estejas parado e estejas a remar na direção que tu queres ir, está tudo bem, tens dias que simplesmente estás a boiar. Porque tu estás a ir à direção ao mar. É assim que eu vejo a vida e essa é a minha filosofia. Isso é mesmo muito interessante. Eu acho que eu sou um firme crente em fé, no conceito da fé. Independentemente da religiosidade a que se atribui depois a essa fé, como tu disseste, a malta chama universo, natureza, Deus, luz, tudo, energia, whatever. Para mim o conceito de fé é que é muito importante nesta perspectiva de, para mim, fé é acreditar sem ter provas concretas daquilo que estou a acreditar. Porque se eu tiver provas concretas não preciso de fé. Fé. Quando os teus clientes não precisam ter fé em ti, porque tu podes lhe mostrar por A mais B que fizeste com um conjunto de pessoas, tens prova social, tem testemunhos, prova social, isto não é fé, isto é ciência, por assim dizer, não é? Fazes isto e vais-te obter este resultado. Fé é aquele momento em que, e eu acho que todos nós já sentimos estes momentos em que não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como é que as coisas se vão resolver, mas percebemos que se não tivermos fé na resolução delas, então elas não se resolvem de certeza. Exatamente. E quando temos fé e agimos com base nessa nossa crença de que as coisas se vão resolver, parece que há aí uma magia qualquer que acontece. Agora, a minha questão, que eu acho que para muitas pessoas é a dúvida, e eu tenho a minha resposta e gostava de saber a tua, que é como é que elas distinguem esse boiar deixando-se levar nessa corrente que inevitavelmente as vai levar até à ilha que está no meio do oceano, no meio do mar, a ilha dos sonhos dela, e portanto ela há momentos em que é só ir a boiar e deixar-se levar para serem um preguiçoso do caralho, não é? Ou seja, como é que elas distinguem os momentos em que elas percebem eu estou a deixar isto ir na corrente ou eu só não estou a fazer nenhum? Exatamente. O não fazer nenhum também é importante. Certo. E é nesses momentos que não fazes nenhum que estás a boiar. Em relação à fé, eu vejo a fé exatamente como isso. É como se tu estivesse à beira de um penhasco e tu estás a ver o penhasco.
Ou seja, na terra, na parte física, no teu pensamento, no teu raciocínio, tu estás a ver o penhasco. A fé entra quando tu dás o passo, as nuvens passam e tinha uma ponte. E tu estás a caminhar nessa ponte. Sabes aquela imagem do Indiana Jones, quando ele está em busca do cálice perdido, acho eu que é nesse filme, em que ele tem o último desafio antes de entrar na gruta onde estão os cálices todos, é um penhasco e só há o penhasco, não é? Ele olha para baixo, só vê o penhasco e a pista, eles têm umas pistas que é tens que dar o passo de fé. Se tiveres fé, tu avanças. Isso. E ele mete o passo e é uma ponte que está lá, só que está disfarçada no penhasco, portanto tem mesmo uma ponte. Isso. Ele consegue mesmo... Isso é fé. É esse fé. Isso é fé. É essa a imagem, está perfeito. Agora, como é que as pessoas distinguem? Tu sabes que estás a ser preguiçoso e não estás a fazer um caralho pela tua vida. E tu que estás aí, que estás a estudar, que estás a fazer conteúdo... Podes não estar a ter resultado, porque está-te a faltar a técnica, está-te a faltar o mentor, está-te a faltar a direção. Mas estás a fazer. Está tudo bem descansar. Quem é preguiçoso sabe que é preguiçoso. Quem está a fazer sabe o que está a fazer. Eu acho que essa é a verdadeira resposta, que é... Eu costumo dizer, todos temos uma voz, não é? Que ouvimos à noite quando deitamos a cabeça na almofada. Exato. No meu caso são os meus filhos, a voz que eu ouço à noite. Já estão lá a dormir na minha cama antes de ir para lá. E eu tenho que os levar para a cama deles. Mas nós temos assim uma vozinha, não é? Que fala assim ao nosso ouvido e nos diz se o dia hoje foi assim, assim ou assim, não é? Uhum. E essa voz, que muitas vezes eu vejo muitas pessoas a tentarem calar essa voz e, portanto, ocupam-se, não é? Ocupam-se com muitas coisas para não deixar ouvir a voz, não é? Aquela malta que está a fazer scroll no telemóvel, mesmo até cair para o lado, automático, yeah. que é para não ouvir essa voz, porque essa voz é dura, quando a voz nos diz que é assim, isso é duro, e que não tem a ver propriamente com os nossos resultados, com aquilo que está a acontecer, porque podemos ter tido um dia com muitos resultados e o dia ter sido assim, claro. ou o dia sem nenhum resultados e essa voz dizendo-nos que foi assim, que é essa perspectiva de tu sabes. Tu, se ouvis essa voz e se prestares atenção, tu sabes se hoje foi um dia em que tu estiveste mais calmo, mais descontraído, mais relaxado, em que está a acontecer a coisa, mas não estiveste em atividade, ou sabes se estás simplesmente a ser preguiçoso, se estás a ser calaceiro, se não estás a fazer as coisas que devias fazer no momento que devias fazer. Portanto, acho que essa ideia de conexão connosco próprios é muito importante. Acho que é muito importante, e deixarmos-nos ouvir essas coisas, até porque depois é isso que eu acho que estas cenas todas dão muito trabalho, certo? Ser mentor dá muito trabalho, fazer cenas na internet dá trabalho, criar conteúdo dá trabalho, dói, é desconfortável. E, portanto, se nós não ouvirmos essa nossa voz interior para nos dizer, ok, isto dá trabalho, mas eu gosto. Não é? Isto é fixe. Eu sou pai, apesar de dar trabalho, eu faço crossfit. Aquilo não dá trabalho, dá dor. Muita dor. Dá muita dor. Que eu gosto, não é? Ou seja, que quer no processo, quer no final do processo, no dia seguinte eu pensar, vou outra vez, não é? E no outro dia, e vou outra vez. Ou seja, é encontrarmos essas coisas que nos trazem esse nível de paixão. O que é que para ti no teu trabalho te dá mais paixão? Quais são as coisas que mais te apaixonam das coisas que tu fazes? O meu gênio, que é assim que se chama, não é? Onde tu brilhas, o meu gênio é quando estou assim, frente a frente com uma pessoa. Ou várias pessoas. Sim. É aquilo que me apaixona, é conseguir fazer perguntas que deixam a pessoa refletir, abram a mente dela, elas passam a ver caminhos que elas não estavam a ver, deixam de se culpar porque elas culpavam-se por algo que não era culpa delas e percebem que há caminhos diferentes. Então é aquilo que eu gosto de fazer realmente, é aquilo que o meu coração brilha. Eu, se estou na internet, se faço webinars, se faço lançamentos, se eu fui estudar marketing, foi porque eu queria aprender como é que eu atraio pessoas para mim. Para poder passar a minha mensagem, para poder mostrar a minha maneira de pensar, para mostrar que aquilo que eu fiz foi diferente, e não é porque eu fiz diferente que tens que fazer igual. É porque eu fiz diferente que tu deves fazer diferente. E tu falaste uma coisa engraçada, que é eu gosto, sinto energia naquilo. Mais uma vez, a energia às vezes é só... Tu estás na dúvida entre fazer A ou B. O que é aquilo que mais te emociona, ou dá-te um bocadinho mais de energia, aquilo que tens um bocadinho mais de vontade de fazer? Faz isso. Nem que seja mais um bocadinho, mas faz isso. E segue a tua vida assim no flow. Claro que há alturas que nós temos que tomar decisões, há alturas que a gente tem que pagar o preço, há alturas que nós temos que querer ter muita fé e arriscar no negócio, investir em coisas que a gente não consegue perceber se realmente vai nos trazer caminho, passar muitas noites a estudar e aprender coisas que a gente não está a aprender. Há trabalho, tem que ser feito, mas isso é para ter uma vida extraordinária e é uma decisão nossa querer essa vida ou não querer essa vida.
Certo, eu às vezes sinto que muitas vezes as pessoas confundem esta cena do gostar daquilo que nós fazemos, ter paixão, porque eu sou apaixonado por aquilo que faço. O meu sítio perfeito é em cima do palco a falar para as pessoas. Esse é o meu gênio, não é? O meu sítio, o meu lugar preferido do mundo é aquele momento em que eu estou ali e estou a interagir com todas aquelas pessoas. Portanto, esse para mim é o momento perfeito. Há uma série de coisas que eu não gosto tanto. Claro, ninguém gosta de organizar um evento como tu organizaste, pôr dinheiro à frente, ver se vai resultar. Claro que ninguém, é um desconforto completo. Claro. E eu não quero que isto passe. Às vezes as pessoas dizem assim, não, porque se eu não gosto, então não faço. Não, temos de ser adultos, já não somos crianças. Não gosto. Claro que vai haver cenas que eu não gosto, vai haver cenas que eu gosto mais. Mas é procurares, quanto mais conseguis ter, dessas cenas que gostas mais. Fazer coisas que não gostas, mas para teres aquilo que tu gostas. Claro, até porque muitas vezes, como tu ainda há pouco estávamos em off a falar, depois vais ter escala para delegares coisas que nem sequer gostas, nem és muito bom a fazer, em pessoas que gostam e que são muito boas a fazer. Isso é o sonho, não é? Brilhantes. Mas esse não é. E mesmo depois disso vais ter outras coisas que não gostas tanto, outros problemas, outra dessas cenas. Isso não é hipótese, é óbvio, vai acontecer toda. Por trás de um grande problema há uma solução, mas por trás de uma grande solução há sempre um novo problema. O que nós queremos eu costumo dizer que nós queremos problemas de melhor qualidade, não é? A empresa estar prestes a fechar. Bom problema, não é? Claro, a empresa estar prestes a fechar é um problema. A empresa não conseguir suprir a demanda porque não tem capacidade para isso também é um problema. Melhor do que está quase a fechar. Exatamente, não é? muito melhor. Quando a malta tinha que esperar 6 meses por um iPod porque eles não conseguiam fabricá-los à velocidade que os vendiam, era um problema. Melhor do que quando as ações valiam $2 e aquilo estava prestes a fechar. Exatamente, é um bom problema. Olha, e por falar em problemas, partilha aí qual foi o teu maior problema. E agora deixo-te escolher o quão profundo é que queres fazer isto. Se queres falar do teu maior problema pessoal, o teu maior problema profissional, o teu maior problema. Qual o teu maior problema que tu conseguiste ultrapassar e qual a tua maior vitória? Aquela coisa que tu dizes assim, opá, este foi a minha maior conquista. Eu tenho duas. O maior desafio que eu tive na minha vida e que foi aquilo que fez-me crescer muito foi perdoar a minha mãe. A minha vida tem uma trajetória. E essa trajetória, os nossos pais são muito importantes para nós e às vezes eles só fazem o melhor que aquilo que eles acreditam que é. Mas nós não temos maturidade na altura para perceber isso e revoltámos-nos e tornámos-nos pessoas que às vezes nem não dá para explicar. E quando passas uma vida a dar culpa, tu percebes que a tua vida também não anda, porque estás a culpar alguém que não tem culpa, deu o melhor. Então o problema que eu resolvi e que fiquei muito grato de ter resolvido foi o perdão, foi o perdoar. A minha maior conquista é a relação que tenho hoje com a Marta, porque podes ter todo o dinheiro que tiveres, se não tiveres com quem partilhar esses momentos de felicidade, o dinheiro é só dinheiro. Certo, é muito fixe. Eu acho que essa parte é fundamental. Acho que falaste aí de uma coisa muito importante sobre o perdão, que eu acredito que mais do que tudo o perdão é mesmo uma coisa muito pessoal, porque aquilo que estás a perdoar é a ti próprio, não é aos outros. Apesar de, eu às vezes digo isto e as pessoas dizem assim, mas é mesmo aos outros, porque eu não fiz nada de mal. Não é isso. Exato. Não é isso. Vamos por isto por miúdos. Sim, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que tens que te perdoar a ti porque fizeste alguma coisa de mal. Estou a dizer que o perdão é uma coisa tua porque é independentemente daquilo que o outro faça, se ele aceita, se ele está bem ou não. É deixares de carregar esse peso, de beberes esse veneno todos os dias, de sentires essa cena. É libertar-te a ti dessa cena que é... Isso é que é absolutamente libertador, não é? É, sem dúvida. Claro que podia falar das conquistas financeiras, certo. Quando tive o primeiro sócio, quando conquistei o primeiro milhão, quando fiz o meu primeiro webinar e tive 30 pessoas a comprar um produto de 50€, que quando eu fiz o meu primeiro evento de 3 dias e as pessoas, de 30 pessoas que compraram, 28, 29 ficaram os 3 dias e 7 pessoas compraram um produto de 1.500€, que na minha altura era muito dinheiro para mim. Houve muitas pequenas vitórias que foram importantes na minha jornada. O perder o medo da câmara. Eu fazia lives todos os domingos, quando comecei, em 2018 para 2019. Porque eu fiz um desafio a mim próprio. Quando eu fiz 30 anos, eu tenho 35 agora, há 5 anos atrás, eu fui a Londres, foi a primeira viagem que eu tive dinheiro para pagar e ir.
até lá nunca tinha viajado por mim próprio, fui a Londres e prometi a mim mesmo, a partir deste momento vou fazer stories e nunca mais vou parar, vou fazer conteúdo para as redes sociais e nunca mais vou parar. E eu arquivei, tenho mais de 500 posts lá, que tu vês desde o início. Eu fazia stories e conteúdo só com a câmera do telemóvel, sem editor, sem Canva, sem nada. Eu usava a ferramenta do Instagram para gravar, gravava o vídeo, fazia as capinhas com os stories, guardava e publicava como post. Um dia vou replicar, vou mostrar o quanto a pessoa tem que viver. Hoje eu vejo muita gente a começar, que eu se pegar num conteúdo cristiano há 5 anos atrás e essa pessoa que está a começar hoje, é igual. Eu percebo os medos, os desafios, eu sei onde é que a pessoa está. É por isso que quanto mais cedo tu começas, mais tu evoluís. Isto, quem nos vê hoje, que profissional, um palestrante profissional. Talento nato, não é? Não, foi anos. E nessa jornada eu comecei a fazer lives todos os domingos. Eu percebi que não era para mim. Eu todos os domingos... O meu sábado já não era sábado, porque eu estava preocupado no domingo, porque eu ia fazer uma live. E no domingo eu ficava ansioso, quase vomitava para depois ficar ao live. Mas live com, sei lá, 4 pessoas, 2 pessoas, uma amiga e namorada. Mas eu ficava nervoso, eu ficava ansioso. Eu percebi que era o processo que eu tinha que ultrapassar. E ultrapassei fazendo outras ações. Mas que tudo que era... assumir uma responsabilidade, um horário, não era aquilo que a minha essência me mandava falar. Não, porque eu defendo liberdade, defendo independência. É isso que eu quero mostrar às outras pessoas. Como é que eu me prendo em algo só porque tem que ser assim? Não existe o tem que ser assim. Então, tudo isso foram ensinamentos. Foi brutal. Foram coisas que eu fiz, que fizeram com que eu conseguisse compreender o outro, porque uma altura eu tinha a agência de lançamentos, lançávamos especialistas, era fácil dizer assim, Ricardo, está aqui o script, tens de fazer assim, olha, lê assim, opá, não estás a ler, tens que ler assim, com esta intuição. Deste lado, dar palpites, não é? Há um ditado que diz que meter manteiga, ou sei lá, pimenta no cu do outro para mim é refresco. É refresco, não é? E eu estava ali, eu era o maior, eu sabia a estratégia, eu estudava, toma, faz. Houve um dia que me caiu a ficha, eu disse, espera, vamos-me lançar a mim, vamos fazer aí um lançamento e vou eu para a câmara. Ei, mano, puta que pariu. Primeiro, eu sou disléxico, as pessoas metiam o telepronto, eu não lia nada do telepronto, eu inventava palavras, eu enganava-me, eu dizia as palavras completamente erradas. Pior que não podia acontecer. Depois eu não conseguia ler tudo, então tínhamos que ler por tapes. Sim. Depois eu ficava nervoso, depois começava-me a passar com a equipa, aquilo não é o meu tom de voz, foda-se, que não é, e passava. Mas eu entendi, foda-se, isto é difícil. Isto é preciso treino. E comecei a respeitar mais o especialista, comecei a ter mais paciência, comecei a virar o psicólogo em vez do sócio. Exatamente. Então é isso. Ganhaste empatia por aquilo que a malta estava a passar. Isso, não é? porque não é fácil, não é? Quem achar que é fácil já nasceu com isso, mas ninguém nasce com isso. Eu não nasci bom vendedor, eu formei-me bom vendedor. Eu não nasci marketeer, sou formado em engenharia informática, eu pus-me marketeer, porque eu percebi a base, que é o que é que faz uma pessoa... Onde é que mete... Eu quero ganhar dinheiro. Vamos lá, direito, quero ganhar dinheiro. Como é que eu ganho dinheiro? Posso jogar no Totoloto, posso ir para o casino, mas isso é a pior alternativa, porque 1% ganha. Perder dinheiro é ótimo. É ótimo a perder, né? Então eu percebi logo a diferença em ganhar e fazer, porque ganhar é uma sorte. E eu, apesar de ter nascido com o pau ar, porque eu quando nasci foi de cesariana, porque eu virei de cupo ao ar, literalmente de cupo ao ar, nos últimos minutos que a minha mãe foi de casa para o hospital. Certo. Por isso já dizem que eu já nasci com o cupo ao ar, então já sou uma pessoa de sorte. Mas a sorte a nível do dinheiro nunca veio com ela, de ganhar. Então eu percebi que eu tinha que aprender a fazer. E por muitas técnicas que eu fosse para a internet, fazer cortes, fazer YouTube Automation, fazer SEO com links do Black SEO para ganhar dinheiro com Google AdWords, que eu ganhei muito dinheiro com Google AdWords em 2013. Fiz todo um robô que dava cliques, fazia visitas e depois nós íamos lá em cada 100 visitas, fazíamos um clique e ganhávamos uns euros. Estava a tirar entre 2 a 3 mil euros por mês. De forma automática. Tinha lá os robôs com as macros a carregar. Tenho histórias engraçadas que eu fui atrás de ganhar dinheiro e eu fiz para ganhar dinheiro. Mas não estava a ganhar. Então eu percebi que tinha que aprender a fazer. E fazer tem a ver com a outra pessoa. Tem a ver com entenderes a outra pessoa e entenderes que a outra pessoa está disponível a pagar-te para resolveres um problema na vida dela. Seja na empresa, seja pessoal. Um problema que tirar a dor de cabeça dela. Então eu percebi que eu tinha que aprender a atrair mais pessoas com essa dor de cabeça, porque só o passa-palavra e o marketing de esperança não ia funcionar para mim, porque eu era uma pessoa ansiosa com grandes ambições de ganhos. Então eu tinha que criar algum tipo de sistema que me trouxesse pessoas, daí estudar marketing, marketing digital, tudo que houvesse para estudar naquela altura. Sim. E depois percebi a parte da venda, que quando eu tentava convencer não ganhava nada, quando eu ficava a ouvir a pessoa e depois explicava o que eu sabia, a pessoa ficava muito mais apta a comprar de mim e então depois fui treinando, porque treinar, quebra de objeções é um treino.
Uma pessoa dizer assim, Ricardo, eu quero comprar a tua mentoria de 15 mil euros, mas pô, vou ter que falar com a minha mulher. E tu dizes aquilo que eu te disse, que é, ok, vais falar com a tua mulher porque vais querer mudar a tua vida. Eu acho bem, acho isso é brutal. Mas diz-me uma coisa, quando fores comprar uma bolsa da Louis Vuitton para a tua mulher, também ligaste a pedir autorização? Tipo, há certas, são técnicas que tu brincas, a pessoa leva a brincar, mas depois percebe, realmente, se eu estou a tomar uma decisão séria, que é mesmo para mudar a vida da minha mulher, da minha família, eu estou disposto a tomar esta decisão. Sou eu que vou tomar a decisão, a não ser que seja whatever. A nível de casal é o que Claro, claro. Não, aquilo, dar exemplos de coisas que tu vais aquele exemplo que aprimorando. tu deste do vais pedir apoio ou vais pedir autorização faz todo sentido, não é? Que é qual é Aprovação. Apoio ou aprovação. ou aprovação, não é? Que é o que é que tu estás à procura quando falas com a outra pessoa. Porque às vezes o apoio é a pessoa diz, não, eu apoio, se der errado eu estou aqui, eu dou-te a mão, eu acredito em ti. Certo. Isso é o que tu precisas da pessoa que está ao teu lado, dos teus amigos, da tua família. Certo. Quando é aprovação é do tipo, tu queres beber a água, mas vou pedir ao Ricardo se ele me autoriza, não é, a beber a água. Achas bem eu beber a água? Então tu não estás na minha vivência, não estás na minha frequência, não estás a ver o que eu estou a ver, eu vou-te pedir a tua opinião com base naquilo que eu estou a ver que tu não estás a ver. Só aí já é o erro. Estamos a dar as decisões importantes na nossa vida a uma pessoa que é uma pessoa que não está a viver o que nós estamos a viver. Não é por acaso que os empreendedores estão sozinhos sempre. São os lone wolves, não é? Olha, eu acho que esta conversa é incrível. Nós podemos continuar aqui mais... Isso. 17 horas, pelo menos. temos que fazer um episódio 2. Temos que fazer um episódio 2 desta conversa, porque eu gosto que esta conversa não tenha propriamente um script. Eu não te mandei perguntas nenhumas que ia fazer, tu não me disseste para te fazer pergunta nenhuma, e portanto isto foi puxando para onde nós fomos puxando, sendo que eu acho que depois cada uma das coisas que vem aqui, não é? Depois vinha mais uma pergunta, depois vinha mais outra pergunta, depois vinha mais outra pergunta, depois vinha mais outra pergunta. Portanto, espero que tenhas gostado deste momento e que tenhas divertido também, que isto tenha sido bom para ti. Espero que as pessoas que estão a ver, que vão procurar mais sobre o Cristiano. Porquê Bitezar? Bitezar, muito bem. Estou a ver que não. Olha, antes, vamos lá outra vez. Não me chamo Baltazar, tá? Não me chamo Baltazar. Baltazar não existe. O meu nome é Cristiano Gomes. Ok. Ponto. Bitezar. Em 2007 veio o Facebook. Certo. Eu já era o gajo dos computadores, tens de perceber isso. Eu era o gajo dos computadores, eu era de servidores, eu percebia plenamente como é que a internet ia funcionar e estava a funcionar. E entendi que há uma posição, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de jogar jogos. E quando tu vais criar um jogo, tu não crias o Cristiano Gomes, tu crias uma personagem, crias um nickname. Certo. E na altura, quando eu era miúdo, eu fui federado de um jogo de tiros, que era o Medal of Honor. Certo. Fui pago para dar uns tiros, era o sonho de criança na altura, não é como hoje, que qualquer um é streamer, não é? Na altura não havia dessas coisas. Era o sonho, uma empresa patrocinar-nos 100 euritos por mês só para a gente estar ali a jogar. Era maravilhoso, foi assim que eu ia passando update do meu computador. E na altura, eu estava nas aulas ainda de filosofia e falam dos czares com C, dos czares, Sim. dos imperadores. E o B, assim, no teu podcast eu vou contar a verdade. O B é bem de bloody, bem de sangue. Certo. Porquê? Porque eu era o gajo dos tiros e eu jogava mesmo muito bem. Então, naquela altura era Bloody Tsar. E esse Bloody Tsar ficou Bitzar. Que fixe. E eu fiquei com esse nickname. Comecei a jogar outros jogos, vendi outras contas. Havia pessoas que eram super fãs minhas de Bitzar pelo meu nickname, conheciam pelo meu nickname. Tu procuravas na internet e se encontravas fóruns a falar de mim. Na altura era miúdo, mas estava a dar show. Quando eu vim para a internet, ou seja, quando eu em 2007 criei o meu Facebook, eu pensei, Cristiano Gomes vai ver muitos. Na altura nem era o Cristiano Ronaldo ou o Cristiano Ronaldo, né? Ou seja, só o nome Cristiano já era uma coisa completamente desconhecida. Cristiano Gomes vai ver muitos, eu tenho que ter o meu nickname. Olha, vou meter Bitzar. E foi aí que eu assumi o Cristiano Bitzar e troquei o sentido do B. Certo. O B veio para o bi de ser. Bi. Então, Bitzar, ser imperador. Ser o teu próprio imperador. Ser o imperador. Cria o império através da internet. E foi aí que eu me posicionei como Cristiano Bitzar. Que fixe. Foi assim que nasceu o Cristiano Bitzar. Esse nome é muito mais fixe do que aquilo que eu estava a esperar. É incrível, não é? Bitzar. É o Cristiano Bitzar. Veio ser imperador. E a minha devia ser a história que devias contar logo no início de qualquer cena, porque essa história é espetacular. A parte do Blood e às vezes é assim um bocado estranho, sabe? Mas o Bitzar é engraçado. O teu avatar percebe isso. Isso. A mentoria chama-se Mentoria dos Imperadores. Exatamente. Boa. Foi tudo à volta dos imperadores. E no primeiro curso que eu fiz, passando do princípio que eu nunca gravei um curso, o que eu fiz foi,
eu gosto sempre de monetizar o tempo que eu faço. Okay. Então eu fiz um evento de 3 dias, onde realmente posicionei todo o evento para que se fosse um curso e vendi as gravações até hoje. Certo. Então monetizei naquilo que eu fiz há muitos anos atrás, porque ensinei os princípios. E lá, quando uma equipa, uma parceira minha da agência, viu-me entrar na internet, aquilo era muito recente na altura, ninguém fazia os conteúdos que se fazem hoje, ele disse que, gente, isto tornar um bocadinho mais profissional, a gente oferece-te um rebranding, vamos fazer um posicionamento. Eles construíram música para mim, que era tipo um Tetris. Quem for da altura sabe o que eu estou a dizer. O próprio curso tinha as várias alturas do plebeu, depois o não sei quê, depois o nobre, até que ia chegar ao Czar, que era o nível mais avançado do curso. Certo, mas uma gamification. Isso, foi uma tentativa de uma gamification, foi a tentativa. Muito fixe. Era o Beatzar. E às vezes, lá está, o Beatzar é o B de B, hey B, mas as pessoas pensam que é B com I, então é muito difícil às vezes as pessoas encontrarem lá o Beatzar, mas se escreves na net, só Beatzar sou eu, pronto. É fácil. Maravilha. Olha, acho que é muito fixe e acho que é uma história muito fixe e acho que até devias começar por esta história porque eu acho que o Simon Sinek, que também é conhecido por o Ricardo Peixe Americano, é conhecido por mim, normalmente sou eu que digo isto, mas há cada vez mais pessoas a dizerem isto. Olha, o Simon Sinek. Entre nós, para o ano, ele é capaz de vir cá. É? É. Boa, gosto disso, eu gosto muito dele. Acho que ele tem ali muito conteúdo muito interessante. E ele não é, tem a famosa palestra que o tornou famosa do Start with Why, não é? Começa pelo do porquê. E acho que devias ser assim que tu te devias apresentar, porque isto mostra muito daquilo que é o teu porquê, mostra muito desta tua essência de porque é que fazes as coisas e daquilo que queres transformar e daquilo que queres fazer aqui em Portugal. Bom. E foi essa essência e essa tua forma de ser, de dar, de entregar, que me entusiasmou e que me atraiu para falar contigo no Coliseu e portanto não podia estar mais feliz de ter ido lá, de ter visto, de ter conhecido. É daquelas coisas que eu costumo falar muito sobre a importância de estarem em eventos ao vivo. No Convencer voltei a falar disto, que mais às vezes do que o conteúdo que nós recebemos ali, e no caso do Coliseu foi giro, mas não foi life-changing, não modificou a minha vida. Mas o conjunto de pessoas que nós conhecemos, que nós encontramos, as ramificações de ter ido a um evento, de ter estado num evento, às vezes são gigantescas e, portanto, sem dúvida, valeu completamente a pena. Obrigado. Olha, muito obrigado por ter estado aqui, muito obrigado pela conversa e de certeza que isto vai ter que haver uma segunda edição. Vamos a isso. Okay. Vamos juntos, meu querido. Obrigado.